Após o resultado das últimas premiações do cinema, o cenário para Wagner Moura no Oscar ficou mais desafiador. Por outro lado, fatores jogam a favor do ator brasileiro. Quem vai explicar esse jogo pra gente é o Lúcio Júnior aqui no Plantão do Meteoro. Lúcio, conta E... pra gente, Olha que vai, emoção, hein? vai ter Wagner Moura com o Oscar, trazendo o Oscar pro Brasil ou não? Sofia Alavanca, a gente tá torcendo, tá? A gente tá torcendo muito, mas aqui eu vou trazer perspectivas positivas e negativas, assim, baseado em fatos, tá? Primeiro eu queria lembrar que agora, que para quem tá assistindo aqui no dia 5, o dia 5 é o último dia de votação do Oscar, tá? Então, às 22 horas do dia 5 acabou. Quem votou, votou, quem não votou, não vota. Claro, quem votou são os votantes da academia, né? Agora, Sofia, o cenário para o Wagner Moura, que a gente vai falar especificamente do prêmio de melhor ator, é um cenário ainda muito inconstante, porque Eita. diversos atores que estão entre os indicados já lideraram essa corrida. Eu vou trazer na tela aqui pra gente a reportagem do Variety. Variety. Essa é uma das revistas mais conceituadas em relação à corrida, né? A corrida aí das premiações do cinema mundial. Ela sempre acompanha. E aí, ela tá aqui numa tradução do próprio navegador, tá? Então algumas coisas a gente vai ter que relevar. E ela diz, né, que talvez o Michael B. Jordan seja o novo frontrunner, ou seja, é o que está liderando aí as perspectivas de vencer nesse momento, né? Porque tudo pode mudar, mas nesse momento, segundo a Variety, o Michael B. Jordan poderia ser esse novo frontrunner. Vamos entender o porquê, né? Aqui eu vou passar para vocês um por um em relação aos indicados. Primeiro, o Timothée Chalamet. Ele sempre foi o principal, ele sempre foi o favorito a ganhar desde o início por Marty Supreme, né? Só que tem uma questão, né? Recentemente, ele venceu o Critics' Choice Awards, né? Como o melhor ator. Ele venceu no Globo de Ouro, mas numa categoria diferente do Wagner Moura, que era uma categoria para melhor filme de comédia e musical. E isso é muito bom para ele, isso joga a favor dele. Também joga a favor dele que ele foi indicado já outras 2 vezes para o Oscar, inclusive no ano passado por um filme biografia, né, que era o Complete Unknown, né, o completo desconhecido. Agora, contra ele é que os últimos resultados não têm sido bons, né? Então, por exemplo, no BAFTA não foi bom para ele, agora, recentemente, no The Actors Awards também não foi bom. Essa reportagem do Variety, ela veio um pouquinho antes, no mesmo dia, só que um pouquinho antes do resultado da premiação do The Actors Awards, que é o antigo SAG, né? Que é a premiação do Sindicato dos Atores Estadunidenses. E a Variety já estava apontando o Michael B. Jordan como frontrunner. No fim, o Michael B. Jordan ganhou como melhor ator nessa premiação, nessa noite do dia 1º de março. Então, pro Timothée, ele tá, ao que parece, perdendo o gás. Sabe aquele que sai na frente na corrida e começa a perder o gás e começa a ser ultrapassado? Uhum. Ainda é o queridinho, né? Ele é o padrãozinho, né? E ainda é o queridinho, tem grande chance ainda, mas ele começa a perder força. Aí o DiCaprio, eu vou passar bem rápido por aqui, porque o DiCaprio ele não é o favorito desse ano, apesar do filme Uma Batalha Após a Outra ter sido muito bem indicado em todas as premiações, inclusive no Oscar, ele deve ganhar alguns prêmios. O DiCaprio não deve ser o favorito e não deve vencer essa categoria. Se vencer, na minha opinião, será uma surpresa, tá? O Ethan Hawke, de Blue Moon, é o azarão. Se ele ganhar, assim, é aquela pessoa que ninguém espera ganhar, se ele ganhar. E aí eu vou aqui para os principais. Aqui. Primeiro, Michael B. Jordan, né? Pelo Pecadores, os Sinners, né? Ele faz 2 personagens gêmeos no filme do Pecadores. Eu não vou trazer spoilers para vocês, é um filme excelente, inclusive assistam. Mas ele começa a ganhar força nessa reta final da corrida pelo Oscar. E a gente está falando, se hoje fecham as votações, né? Isso é bom para ele. Então, se ele ganha força no final, quando de fato a votação está acontecendo, ele tem grandes possibilidades. E ele venceu, de fato, o The Actors Awards, que sempre foi um termômetro interessante para o Oscar. Se por acaso o Michael B. Jordan ganhar, Sofia, a gente tá torcendo pro Wagner Moura, mas se ele ganhar também vai ser muito legal. O último ator negro que ganhou como melhor ator foi o Will Smith em 2022.
naquele Oscar do tapão. Do tapão na cara do Chris Rock. Então seria muito legal também, por uma questão de representatividade, claro, mas a gente tá torcendo pra quem? Pro Wagner Moura, né? E quais são as vantagens do Wagner Moura aqui? Bom, primeiro, que ele venceu Cannes como melhor ator, baita vitória, e segundo, que ele venceu o Globo de Ouro para filme de drama, né? Isso também foi uma surpresa. Assim como foi uma surpresa para Fernanda Torres ganhar no passado, pro Wagner Moura também foi uma surpresa, porque estava concorrendo também com outros nomes muito fortes de Hollywood. Então, isso é muito bom pro Wagner Moura, isso é positivo pro Wagner Moura. Agora, contra ele tem essa questão, né? Ele foi esnobado no The Actors Awards, não foi nem indicado, né? E no BAFTA, que é uma premiação britânica, também não foi nem indicado. O BAFTA, é bem verdade, quem ganhou foi um ator de um filme escocês, que nem está indicado no Oscar, mas de fato é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Aí eu vou trazer para vocês aqui uma reportagem, Sofia, da CNN, e que traz esse rescaldo, como que fica, né? E isso aqui já depois da vitória do Michael B. Jordan. Então a gente vai passar aqui do segundo parágrafo para frente, só para a gente entender esse cenário. Olha só, diz a reportagem, né? Desde o início da temporada, o Timothée Chalamet parecia ser o favorito, com as vitórias no Critics' Choice Awards e no Globo de Ouro pelo papel de um jogador de tênis de mesa no filme dirigido por Geoff Savdie. Ele fez Joias Brutas, né? No entanto, as chances do astro Hollywood parecem ter dado uma queda após dois cruciais termômetros na temporada, o BAFTA e o The Actor Awards. No prêmio da Academia Britânica, a categoria do melhor ator foi pro Robert Aramayo, de I Swear, como eu falei pra vocês, né? Um filme que nem tá no principal. Só que a derrota de Chalamet no BAFTA podia ser facilmente desconsiderada para efeito do Oscar, já que o Aramayo não foi indicado à estatueta. O que realmente complica o cenário pro ator e pro nosso ator também, né? Pro Wagner, é a derrota onde o Michael B. Jordan levou o prêmio e se credencia agora como novo favorito. O Actors Awards, e por isso que a gente está falando tanto dessa premiação, né, ele carrega um peso especial na corrida ao Oscar, por uma razão concreta. É votado pelos membros do Sindicato dos Atores, o maior ramo da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, com mais de 1.300 integrantes. Essa academia que é a que vota no Oscar, né? Então, olha o peso que tem essa premiação. Então, trata-se na prática da maior fatia do eleitorado que decide o prêmio máximo do cinema, e quando esse grupo se alinha, o resultado costuma reverberar 2 semanas depois. E aqui tem um número histórico só para eu passar, que o sindicato e a academia só discordaram no melhor ator em 3 ocasiões, sendo 2 delas após 2020. Então, esse é o ponto que eu queria trazer, né? O Michael B. Jordan acaba passando a liderar por conta dessas premiações que ele venceu. E aí, tem aqui um momento que a gente vai falar aqui da CNN, se o Wagner Moura vai ganhar, que foi a pergunta que você me fez, né, Sofia? Será que o Wagner Moura, de fato, vai ganhar? A CNN põe aqui, ó, pode não parecer, mas a divisão da temporada de prêmios é, paradoxalmente, um dos argumentos mais favoráveis a Wagner Moura, que concorre ao prêmio por agente secreto. Quando nenhum candidato domina o circuito, a porta se abre para surpresas. E faz sentido quando a CNN fala isso, quando a gente olha para o ano passado. Né? Ano passado, quem ganhou o prêmio de melhor atriz foi a Madison, né? Que pelo Anora, que no começo não era favorita, então tinha a Carla Sofia Gascon, né? Por Emília Pérez, tinha a Fernanda Torres, tinha a Demi Moore, né? Então essas acabavam aparecendo como favoritas. Só que no final da corrida ela apareceu como azarão assim, e venceu. Né? Então, de repente, esse cenário inquieto de favoritos pode favorecer também o Wagner Moura. E quer mais um ponto de otimismo, Sofia? Por favor. Olha aqui, ó. O Brasil ganhou 10 novos votantes no Oscar 2026, incluindo a Fernanda Torres. A Fernanda Torres apareceu, inclusive, fazendo um tweet essa semana aqui, vamos ver se vai carregar aqui, ó. Ela terminando de votar, né? Então até aqui mostra ela votando, votação completa. Votação termina no dia 5 de março, às 5 horas da tarde, mas no horário do Brasil, às 22, né? E ela coloca aqui, meu voto é secreto, na legenda. Quem será que a Fernanda Torres votou, né? Eu queria só passar aqui a lista dos brasileiros, são 70 brasileiros, tá? Que votam no Oscar. Eu vou aqui selecionar e colocar aqui os mais famosos, né? Claro que todos são importantes, mas
os mais famosos. Então a gente tem aqui, por exemplo, Alice Braga, atriz brasileira que já fez vários filmes em Hollywood. A gente tem aqui também o Carlinhos Brown, que tá aqui porque inclusive foi indicado por melhor música original com a trilha de Rio, né, animação Rio. O Carlos Saldanha, diretor dos filmes da Turma da Mônica, né, entre outros. A gente tem o Daniel Rezende. Aliás, o Daniel Rezende é da Turma da Mônica, perdão. O Carlos Saldanha são outros filmes. O Daniel Filho, diretor também super renomado. Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, não podia ser diferente, né? Fernando Meirelles também, diretor, né, de Cidade de Deus. A gente tem aqui também quem vota... José Padilha, diretor do Tropa de Elite. Né? Moreira Salles. Moreira também. O Kleber Mendonça Filho, né? A gente tem também aqui... Olha quanta gente legal, cara. Olha quanta gente legal. A Petra Costa, que já concorreu, né, com documentarista. Rodrigo Santoro. Inclusive, o Rodrigo não ganhar Oscar como ator coadjuvante pelo 300, eu achei um absurdo, tá? O Selton Mello, a Sônia Braga, né? Sônia Braga é a atriz brasileira mais indicada ao Globo de Ouro na história. Se não me engano, são 3 indicações. O Wagner Moura, claro, não podia ser, e o Walter Salles, né? Então são muitas pessoas, muitos brasileiros, e a gente ganhou 10 a mais. Então, assim, temos chance, Sofia, temos boas possibilidades. E aí o Wagner Moura, ele tá fazendo essa campanha, né? E ele apareceu em mais um programa de televisão estadunidense e foi simplesmente aclamado. Deixa eu ver como é que tá o nosso tempo aqui, ver se dá tempo de passar. 2 minutinhos, acho que dá. Vou colocar aqui, tá, Sofia? Beleza. I'm so happy I'm here. A gente vai pausando e trazendo o que eles estão dizendo aqui. Thank you. Absolutely. Thank you. Thank you very much. Thrilled. So take us through the process of getting nominated for an Academy Award. I'll tell Where you what were happened you? to me. I had this. Ele vai contar como foi o processo quando ele ficou sabendo que ele estava indicado ao Oscar. I was flying from Paris to LA, which is a very long That's flight. a long flight, yeah. Ele estava viajando, né, entre Paris e Los Angeles, que é uma viagem muito longa. And I usually, when I'm in an airplane, I don't want to be in the internet because Yeah. that's the good part of Right. being in an airplane. 'Cause you're Unreachable. unreachable. But then I was like, I didn't want to. Ele falou que quando ele estava viajando, ele não gosta de ficar na internet, até porque não tem sinal, né? Não tem sinal dentro do avião. Land, not really knowing, to be overwhelmed. So you knew the day was coming. I knew I was going to land and everybody would know. So I Right. was in the internet. I was like, Ele falou que ele sabia que ele estava descendo e ia pousar, né? okay, that's what. And I started to receive message from my friends saying, hey, you nominated. And I was like, E aí, quando ele conseguiu internet, ele começou a receber muitas mensagens dos amigos falando: ei, você foi indicado. I'm nominated for an Academy Award. And I looked around and everybody was sleeping. E aí ele falou que ele super animado que ele foi indicado, ele olhou pra todo mundo do lado e tava todo mundo dormindo no avião. That's right. So you have to be very quiet. Everybody was like, Nobody to and talk I to. wanted to have, to hug someone. Yeah. E ele queria abraçar alguém naquele momento de euforia. Hey, I like to, hey, but Is the then pilot available? the pilot of this, yeah. So I was A apresentadora falou: só o piloto que estava disponível para um abraço naquele momento. like, can you bring me a glass of wine? And she did bring me. I was nominated for an Academy. E ele falou pra aeromoça: pode me trazer uma taça de vinho, porque eu fui indicado ao Oscar, né? Ele tentando falar pra alguém, super animado. She said, congratulations. And I had my wine by myself. But it was celebrated E aí ele tomou o vinho sozinho ali mesmo. with But it's myself. great. Celebrate with yourself. With myself, Yes, yeah. I mean, this is your nomination that you got yourself. So Yes, thank you. E aí ele ficou feliz porque ele foi indicado e ele estava ali comemorando sozinho. Bom, esse é mais um, né? Esse daqui é o Live Clark and Mark. Esse é mais um programa de televisão estadunidense que o Wagner tá indo, né? Foi. Porque a campanha do Oscar passa por isso, Sofia. No fim, tem um pouco disso também, né? Tem, é claro, a questão da qualidade da atuação, do filme e tudo mais, mas tem um pouco de política, vamos dizer assim, no meio. Será que dá, Sofia? Pois é, né? A gente já falou em outro corte sobre a participação dele no Jimmy Kimmel Live, agora você trouxe mais um.
E olha, se depender das participações que ele está fazendo nesses programas, eu acho que ele ganha, porque vamos e convenhando, o cara é pura carisma. O cara é puro Exato, carisma. exato. É, ele tem muito carisma. Ele tem muito carisma, então isso eu acho que é uma coisa que conta a favor. Agora, não dá pra negar que ele tá enfrentando uma competição grande aí. E a gente tem que pensar também no momento que os Estados Unidos estão passando, que eu queria ouvir você, Lúcio, porque eu fazer o comentário não faz sentido, sendo que você é o especialista aqui, não eu. Mas esse momento político que os Estados Unidos estão vivendo agora, com toda essa questão do ICE, do Trump, como que você acha que isso pode impactar a candidatura de um brasileiro, né, no, na, para o Oscar? Isso pode ser algo positivo para demonstrar a inclusividade, etc., ou pode ser algo negativo, porque não vamos dar um Oscar para um brasileiro no momento que estamos tentando se livrar dos imigrantes, ou queremos melindrar o Trump, sabe? Como que você vê isso? Eu vejo mais com a possibilidade da academia bater de frente com o Trump. Tá? A academia, no geral, ela tende a ser um pouco mais progressista, mas ela também é muito conservadora em relação a abrir muitas frentes, né? Então, por exemplo, ano passado, quando Emília Pérez começou a aparecer um monte de questões éticas em relação a Carla Sofia Gascon, caiu totalmente a possibilidade da vitória, sendo que Emília Pérez estava bombando, apesar do filme não ser lá aquelas coisas. Eu, particularmente, eu não acho tão ruim, mas o público não reagiu muito bem ao filme. E aí, mas era uma das favoritas até a ganhar mais premiações. No fim, ganhou poucas premiações, não me lembro exatamente a quantidade. Então, gente, claro que afeta, né? Agora, existe a possibilidade também, Sofia, grande possibilidade, da academia e no certo e seguro, sabe? No certo e Uhum. seguro, que seria quem? O Timothy. Mas a gente tá torcendo. A gente tá torcendo pro Vamos, Wagner. vamos, vamos torcer para. São o quê? São 4 Oscars que o Brasil está concorrendo? Isso, a gente tá com o Agente Secreto no melhor filme internacional, melhor ator, melhor filme e ainda a gente tá também com o melhor elenco. Então O a gente Agente tem Secreto. E daí tem um possibilidades. quinto que é de um brasileiro em Isso, montagem. isso, que é um fotógrafo brasileiro. Inclusive, a gente tem um corte sobre isso aqui no Meteoro. Uhum. Então vamos torcer para vir os 5, né? Mas que se não vier os 5, que pelo menos um, vamos lá. Olha, eu acho assim, que o melhor filme internacional, as possibilidades são gigantescas, tá? Porque assim, até Perfeito. a previsão é de vitória do Brasil no filme internacional. Então, vamos torcer. Tem ali um filme norueguês, um filme espanhol que tem alguma chance, mas eu acho que a gente tem possibilidades. E o Wagner tem feito um trabalho muito bom da boa vizinhança também. Acho que dá para ser otimista, Sofia. Perfeito. Ficamos por aqui, Lúcio. Ficamos. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.